Glória a Deus, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Esse amor precisa ser visto, precisa ser sentido. Depois que você terminar de dar aquele abraço bem gostoso, pode voltar para o seu lugar. Elias. Obrigado. Ok. Para quem ainda não dei, parabéns. Feliz Dia dos Pais. Eu não sei se você já aproveitou o dia de hoje para curtir com a família, com a esposa, com os filhos, aquele almoço bem gostoso, né? Ou está preparando uma janta bem gostosa, não sei. Mas que Deus esteja capacitando cada vez mais os homens, os pais da nossa igreja, que eles possam cada vez mais se tornarem referência para os filhos, para as esposas, para a sociedade. Esse é o nosso desafio. E eu queria pedir licença hoje aqui para as mulheres, mas eu fui desafiado a trazer uma palavra para os homens e para os pais nessa noite. Eu não sei se vocês me dão permissão, mulheres. Tudo bem? Ok? Então tá ótimo. Eu já vi empolgação, né? Que bom. Ok, claro, pode. Mas eu queria, nesse tempo, poder trazer um pouco daquilo que tem sido desafio para mim. No momento em que eu estudava e que eu escrevia, Deus, em alguns momentos, Ele foi realista comigo. Ele me mostrou algumas coisas que me fizeram alinhar novamente a minha vida com a vida de Jesus. Me deparei com situações onde realmente eu não gostei de enxergar, mas quando Deus faz isso, Ele faz para restaurar. E eu queria que nesse momento, nessa noite, a gente pudesse estar olhando para essa palavra aqui, principalmente os homens e os pais, com esse olhar de que Deus, Ele nos ama, Ele quer salvar a nossa família, Ele quer salvar o nosso coração, Ele quer salvar a nossa hombridade, e que eu e você possamos estar atentos nesse momento. Eu queria ler um texto com vocês, Efésios 5, e se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria esse daqui, ó. O mundo precisa de homens de decisão. A nossa igreja precisa, a sociedade precisa, as nossas esposas e filhos precisam. Um texto que vai nortear o nosso tema de hoje. Falou muito comigo, mexeu muito comigo, tirou da minha zona de conforto, mas no final veio aquele alento de Deus, aquele cafuné dele, aquela confirmação de que Ele está comigo nesse processo, não vai me abandonar. Efésios 5, a partir do versículo 11. E eu quero ler com vocês. Olha só, se você não trouxe Bíblia, a gente tem aqui. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus, queremos colocar a Tua palavra diante do Senhor, entendendo que é uma revelação Tua, são palavras Tuas, tudo isso veio do Teu coração. E queremos, Pai, que o Senhor pessoalmente conduza cada momento, Deus, cada frase, cada verdade, cada mandamento, cada exortação, cada encorajamento, Deus, de uma forma muito pessoal para cada um de nós aqui. Nós precisamos de Ti, os pais da Tua igreja, os homens da Tua igreja precisam muito do Senhor. E por isso, Deus, o nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Ao meditar nesse texto, obviamente, eu faço alguns exercícios quando eu estudo a Bíblia.
exercícios básicos. E um desses exercícios é trazer à memória aquilo que, a minha história. E olhar para trás e perceber o quão gracioso Deus foi comigo, misericordioso. Perceber também as muitas vezes que eu quebrei a cara em decisões erradas, posturas erradas. Quantas vezes eu desonrei as minhas autoridades, quer sejam elas os meus pais, meus pastores, os meus chefes. Mas eu olhando para esse texto, eu percebi que algumas coisas foram livramentos de Deus e que Deus me deu nova chance para poder ajustar. E dentre muitas coisas que veio na minha mente, veio uma história muito interessante. Em 2005, eu ainda não era da Montserrat, eu também não era casado e eu também não estava no seminário. Não, melhor, eu estava no seminário, não tinha concluído ainda. E morava em Porto Alegre sozinho. Então, normalmente, eu voltava para o Rio todas as férias para poder rever os meus primos, os meus tios, os meus amigos, matar a saudade. Em 2005, eu resolvi voltar, tirar férias. Cheguei na casa dos meus tios, larguei as minhas malas. Automaticamente já procurei a minha igreja de origem. Fui no culto, liguei para uma galera, nos encontramos. Após o culto, nós saímos, fomos para um point gospel, né? Lá tinha um point gospel, um local que só de crente, era muito legal. Só que ali no meio daquela diversão toda, papo vai, papo vem, como é que é o Sul, como é que tá a situação aqui, como é que está o meu amigo de infância, está vivo, está casado. Um amigo meu, ele fez uma brincadeirinha um pouco sem graça. Ele roubou a carteira de um primo meu, entrou no carro e fugiu. E aí a gente olhando para aquilo ali, uma brincadeira normal, e automaticamente já eu, meu primo, mais um amigo e mais dois amigos, entramos numa rural de um desses meus amigos. Uma rural, para quem conhece a rural, é um carro de interior mesmo, né? Era carro velho, era um carro de carga. Então entramos naquele carro velho e seguimos o meu amigo. Só que a perseguição foi de polícia mesmo, né? Eles insanamente, correndo demais, irresponsavelmente, infringindo todas as leis. Só que de repente o carro da frente ele resolve virar à esquerda e entrar numa rua. E aí o rapaz da rural tenta fazer a mesma coisa, só que ele esquece que rural não tem amortecedor, como todos os carros, né, que compensa na curva. E aí no momento que foi feita a curva, o carro simplesmente inclinou e capotou 2 vezes, com nós 4 dentro. O meu amigo estava dirigindo, ele rasgou toda a mão. Eu e meu primo machucamos os joelhos porque quebrou vidros, estilhaçou no nosso rosto. O teto estava enferrujado, então afundou na gente. Enfim, combustível, molhou todo mundo. E o rapaz que estava na caçamba, ele voou, bateu na parede e apagou. Em 10 minutos apareceu a ambulância, fomos para o hospital. Todo mundo foi cuidado, tratado, recebemos os pontos, fomos para casa. E aí nesse meio tempo a minha mãe descobriu isso. E aí quando eu voltei do Rio, fui visitar os meus pais. E aí minha mãe olhou para mim, me abraçou e me beijou. Graças a Deus você está bem, porque minha mãe, ela tem alguns medos, alguns temores. E não sei se ela vai ser curada disso, não sei se Deus é isso que Deus deseja. Mas minha mãe tem alguns medos, ela não anda de avião, ela não sai na rua em determinado horário. Ela tem muito medo que que aconteça alguma coisa com os filhos. Eu não sei se mãe é assim mesmo, né? Mas chegando em casa, na casa dos meus pais, minha mãe, apavorada, me conta o que aconteceu. Eu disse para ela tudo o que aconteceu, mas eu estou bem, estou vivo, tranquilo. Aí ela olhou nos meus olhos, me pegou e falou muito sério comigo: Júnior, por favor, não faça isso novamente. Aí eu vi a seriedade e falei: mãe, prometo, não vou fazer. Eu vou explicar o contexto dessa história, desse texto. Porque quando eu olho para esse texto, e quando eu lembro de uma das minhas histórias, claramente Deus me mostrou que isso sim ilustra uma situação na qual muitos homens se encontram hoje em dia, despreocupados e à deriva, irresponsáveis com aquilo que foi entregue nas suas mãos. Eles receberam uma posição de liderança sobre suas famílias e foram colocados sim num posto de condutor. São eles que conduzem esse carro, esse veículo. Mas com o tempo,
ficaram acomodados em um sonho particular, influenciado talvez por uma cultura que seduz, porque a cultura que vivemos, o mundo em que vivemos, nos convida para desfrutarmos dos prazeres pessoais. E talvez por muitas vezes nos entregamos a isso. E nesse mundo de sonhos, os homens por muitas vezes se veem no direito, talvez de negligenciar seus papéis como marido e como pai. Por algum motivo. Por alguma coisa. E nesse meio tempo, eles têm colocado suas famílias em perigo moral, espiritual, ameaçando seus casamentos, ameaçando o futuro dos seus filhos e ameaçando a sua fé. Só que o que não percebem é que eles não podem ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não podemos ser irresponsáveis, imaturos e negligentes e desejarmos ao mesmo tempo que nossa família seja uma família saudável espiritualmente, uma família saudável moralmente, uma família sã. Isso é insanidade. Nós não conseguimos. Por isso, a voz de Deus ecoou muito forte no meu ouvido. Antes que seja tarde demais, Deus está nos alertando para o nosso chamado e nos perguntando se os homens estão acordados no volante, porque pode causar um acidente. Talvez, como o texto diz, estejam dando ouvidos a coisas que não têm valor, que não têm sentido, que não gera vida. Ou mais importante, talvez Deus está nos alertando para saber se nós percebemos que estamos no banco do carona, porque por muitas vezes entregamos essa função para alguém, para uma esposa que talvez que sabe mais sobre administração, então deixa que ela administra e ela vai conduzindo tudo, e automaticamente o homem vai se recuando. E eu não estou dizendo aqui que as esposas não devem participar dessas funções, pelo contrário, se você é boa nisso, ajude seu marido, mas deixa ele conduzir, deixa ele dirigir. Ele é o motorista que Deus colocou nesse carro, não você. E a palavra de Deus manda os maridos e pais liderarem seus lares de uma forma muito amorosa, não de cima para baixo, como um ditador que estabelece um objetivo, que estabelece um comando, e se não obedecer, vocês vão ter consequências. Não, é com muito amor. Como homens, temos sim que andar em honra, integridade e abraçar as nossas responsabilidades como líderes das nossas famílias ou futuras famílias. Nossas esposas aguardam os homens de suas vidas assumirem a direção da família novamente. As mulheres desse mundo precisam disso. A nossa família precisa disso. Porque nós não estamos inventando isso. Foi invenção de Deus. Deus estabeleceu dessa forma por algum motivo. E esse motivo nós temos que descobrir, porque a palavra de Deus ela nos revela qual motivo. O motivo pelo qual os homens lideram suas famílias. Nós somos chamados para dar o exemplo de amor para as nossas esposas e filhos. Um amor semelhante a de Cristo, que por sinal não foi pai. Mas ele é a nossa maior referência, porque ele não precisa ter filhos biológicos para nos ensinar a cuidar de filhos. Porque eu sei que muitos aqui também têm filhos espirituais. E o nosso Jesus, o maior exemplo, ele nos ensina como liderar a nossa família. Sendo assim, por este chamado de Deus, não é de se admirar que uma cultura de ímpios que se estabeleceu aí fora
haja ridicularização e críticas constantemente à paternidade, atacando e invertendo os valores de Deus. Não sei se só eu vejo isso. É só ligar a TV, é só você ir para o trabalho, é só conversar com um vizinho, é só você caminhar na rua e ir numa banca de jornal. Você vai perceber que o mundo já distorceu há muito tempo aquilo que era direito por Deus, estava alinhado por Deus, e precisa permanecer assim nas nossas vidas. E o mundo cada vez mais incentiva isso. Homens que estão aprendendo que eles não têm a permissão ou a responsabilidade de liderar suas famílias. E a coisa começa a se inverter. E a coisa começa a mudar. E o coração começa a acreditar nessas mentiras. E Satanás faz a festa. E os nossos filhos clamando por ajuda. As nossas esposas sofrendo. E os maridos sofrendo junto. Por quê? Porque não conseguem entender qual é o erro de todo esse processo. Mas eu quero dizer aqui que a cultura não é nossa autoridade. Amém? A cultura não é sua autoridade. Deus é quem assume esse papel de autoridade na nossa vida. E nós temos que olhar para Ele com o olhar correto. É o Senhor que eu vou obedecer. Mas por favor, me ajude a ajustar o que talvez eu estraguei lá atrás. Ele vai te ajudar. Ele vai ajustar. É o desejo dele. Ele quer isso. Só que eu e você precisamos estar dispostos a se fazer algumas perguntas. Talvez perguntas que podem nos ajudar a entender o que está acontecendo no nosso próprio lar. Pergunte para sua esposa. Veja se ela está cansada demais, desgastada. Sempre carregando um peso que não é dela, um peso que é demais para ela. Se você não sabe, pergunte. Eu tenho sobrecarregado você com alguma coisa? Ela vai te dizer. Porque ela sabe que em algumas coisas não são naturais. Eu não estou dizendo aqui da preguiça, eu não estou dizendo aqui do comodismo. Mas eu estou dizendo sobre algo que eu sei que vocês sentem. Porque dentro do meu lar, a Tati sabe disso. Eu posso ficar acordado 2 dias, eu posso ralar, carregar coisas, que eu posso estar cansado, mas eu termino meu dia muito feliz, bem, tranquilo, e vou dormir em paz. Se eu pegar a Tati, pedir para ela ficar 2 horas a mais acordada do tempo dela, fazendo o que quer que seja, ela já... E eu começo a perceber e olho para esse exemplo e eu amplio isso. Talvez cada um tem sua característica, talvez cada esposa, cada marido tem um jeito de lidar. Mas existe um princípio por trás de tudo isso. O braço forte dentro da família é o homem. E ele precisa conduzir. Ele precisa se impor com a autoridade de Jesus e levar essa família a lugares seguros. Talvez se você olhar para o seu matrimônio, pergunte: será que existe um direcionamento? Será que está existindo uma intimidade? Será que está existindo uma cumplicidade? Ou será que a gente simplesmente convive junto? Seus filhos, como é que estão os seus filhos? Eles estão alicerçados em Deus? Eles respeitam vocês? Eles acreditam em vocês? Eles não se envergonham dos seus pais? E a sua própria fé? E a sua condição espiritual? Como é que ela está? Eu quero dizer que se a sua esposa assumiu todas as dificuldades da família e o lugar na direção, muito provavelmente isso aconteceu porque você permitiu. Porque é natural. Se o marido para, se o marido se acomoda, a esposa se levanta.
E ela vai dar um jeito. E o que Deus quer é que você seja um refúgio para ela. Segurança para os seus filhos. Independentemente do que ela faça, Deus te colocou intencionalmente no banco do condutor e quer que você lidere de uma forma responsável. Gente, eu sei, nós precisamos muito de nossas esposas. Eu não conseguiria viver como eu vivo hoje se não fosse pela minha esposa. Ela me endireita o tempo todo, até demais. Todos nós precisamos delas, sim. Mas liderar é um chamado de Deus e nossa responsabilidade, homens. Não delas. Porque dentro de um contexto de família, onde existe um marido, uma esposa e filhos, eu quero dizer para você, sem medo de errar, a mulher pode tentar ao máximo, mas ela nunca vai conseguir superar a liderança de um homem dentro da própria casa. Não vai. Não vai. Nós nascemos para fazer isso. E talvez a sua esposa e seus filhos, de alguma maneira, estejam dizendo as mesmas palavras que eu ouvi lá da minha mãe. Pelo amor de Deus, me prometa, não faça mais isso. Júnior, você me promete? Não faça mais isso. Talvez os seus filhos, de alguma maneira, as suas esposas, de alguma forma, do jeito deles, está dizendo para vocês, maridos, não façam assim. Por favor. E talvez precisamos mais de sensibilidade para ouvir essas vozes e nos endireitarmos. Há tempo para isso. Talvez as nossas esposas estão gritando, por favor, não seja mais negligente, não seja irresponsável. Assuma a condução com responsabilidade, porque os nossos filhos precisam de você. Talvez você possa até não gostar disso. Você pode até se sentir totalmente inadequado na liderança da sua casa. Talvez você não veja nenhuma forma de restabelecer relacionamentos que se reduziram a decepções e desconfiança. Talvez, assim como inúmeros homens, você pode ter muitos arrependimentos e se deparar com obstáculos tremendos que parecem te impedir de ser o homem que no fundo eu sei que você quer ser. Todos nós queremos ser aquele homem que a gente sonha, ou não? Vai dizer que tu nunca sonhou em ser o Superman. Deixa comigo, eu resolvo. Talvez você esteja nesse cenário, mas Deus tem uma palavra para você. Seja forte e corajoso. Há esperança. Deus quer te dar uma esperança real e te direcionar para um sucesso futuro em sua jornada. Ele deseja isso. Está no coração de Deus. Nenhum homem, nenhuma família é causa perdida quando Deus se envolve, quando nos submetemos a Ele, quando somos humildes o suficiente para pedir ajuda ao Pai. E como é você no assento desse motorista, você que é o condutor, será você que Ele usará para conduzir a sua família de volta ao caminho que Ele deseja. Será você que conduzirá a sua família a um lugar seguro. Será você que Deus estará usando para trazer de volta a força para a sua família, a saúde que ela precisa. Mas eu não posso esquecer aqui das mães que têm se colocado no papel de pais. As mães solteiras, as viúvas, as divorciadas, que têm essa responsabilidade. Eu posso dizer com toda certeza, não se preocupem. Enquanto você estiver nessa condição, essa força, essa coragem, essa autoridade será dada por Deus. E hoje de manhã eu tive o privilégio de ouvir uma mãe
que abriu o coração para mim, me encorajou a ampliar esse olhar. E eu percebi, não tem sido fácil. E eu fico imaginando uma mãe sem opção, recebendo essa autoridade que deveria ser de um pai, carregando isso nos ombros e tendo uma família estruturada, filhos maravilhosos. Graças de Deus, graças de Deus. Deus tem sido misericordioso com a sua igreja. Mas presta atenção, você tem uma família, você é um marido, é um pai, é um homem que é líder de uma família. Não perca o privilégio de conduzir em direção a Jesus. Todos nós devemos estar dispostos a passar para o próximo nível. E quando você entende isso, o sucesso ou o fracasso da paternidade, se tornam questões chaves na nossa geração. Veremos o reflexo disso. Sua liderança, meu querido, determinará a direção, o rumo que a sua família vai percorrer. É decisão sua. Só que lá no fundo, todos nós sabemos disso. E todos nós realmente queremos que as coisas melhorem. É o meu desejo. Deus já nos deu uma direção. Deus já nos deu uma visão. Deus já nos deu um exemplo. E nós, como pais, como homens, recebemos um papel extremamente importante e vital. E se nós não percebermos isso, nossos filhos estarão destinados a sofrer. E aí, se você começar a pontuar algumas razões atuais que levam ao individualismo, que levam o homem, o marido, à passividade ou à ausência, você descobrirá que muitos pais perderam o seu propósito, o senso de propósito. Não sabem por que são pais, não sabem como ser pais e talvez por esse motivo não queiram ser pais. Porque olham para essa responsabilidade e acham pesado demais. Acha que não vai conseguir. Essa semana eu estava pesquisando, estava lendo alguns artigos, e aí caiu um filme no meu colo. Não sei se você já viu O Grande Herói, eu recomendo, que conta a história de um povo que se chama Pashtuns. Tem um contexto muito interessante. É um contexto onde eu vou falar um pouco do filme para você poder compreender melhor. O filme relata a seguinte história: um grupo de soldados foram para o Cazaquistão capturar o chefe do Talibã, um dos chefes do Talibã. E aí deu errado todo o processo, alguns morreram, sobreviveu outros. Eu não vou contar todos os detalhes para você poder ver, é uma história real. Isso que me chamou muita atenção. Só que no meio desse processo ele estava tentando sobreviver até que chegasse o resgate, e ele caiu dentro de uma tribo, de um povo que se chamava os Pashtuns, que tem como filosofia, que tem como código de honra, que tem como ideologia de vida, isso já está há mais de 2000 anos dentro daquele povo, ajudar as pessoas. E a filosofia de vida deles é bem simples. Toda vez que nós recebermos alguém dentro da nossa tribo, toda vez que alguma pessoa, quer seja um soldado, quer seja uma pessoa, quer seja qualquer um, entrar dentro do nosso contexto, dentro da nossa tribo, nós temos o dever de salvar essa pessoa. Temos o dever de proteger, mesmo que isso custe a nossa vida. Essa é a filosofia deles. E aí, quando você vai lendo o artigo que eles escreveram e vendo o filme, você vai perceber que o que o pai faz, o filhinho de 5, 6 anos, ele imita. Se o pai abraça e beija e faz carinho, o guri vai lá e abraça a canela do rapaz. Se o pai vai lá e vai luta, ele pega uma faca e faz a mesma coisa. Se o pai se abaixa, o filho se abaixa. E o tempo todo está assim. Dentro de um contexto de influência. E aí esse artigo vai dizer que esse povo, esses homens e essas mulheres prosperam com a sua luta contra o Talibã, porque eles ficam no meio de toda aquela guerra,
porque eles entenderam a importância do legado de amor, o valor de influenciar positivamente os seus filhos. E a história vai dizer que esse soldado virou amigo íntimo de um desses rapazes, que protegeu. Muitas pessoas morreram. E aí eu olho para esse contexto e fico imaginando, você lembra de como seus avós viviam há 20, 30 anos? Aonde a época do aperto de mão era suficiente, a palavra tinha valor. Eles investiam tempo nos filhos para poder instruir. Eu não estou dizendo aqui se eles estavam sinceramente errados ou não, mas o desejo de poder fazer com que os homens se tornassem homens e as mulheres se tornassem mulheres. Eu não sei se você chegou a pegar essa fase, aonde a influência, a palavra, as atitudes eram extremamente importantes no cuidado, na formação de um filho. E aí eu fico pensando, aonde isso ficou? Em que momento esquecemos desses valores e princípios? Meu querido, por mais difícil que possa parecer, todos nós podemos fazer a mesma coisa. E eu fui edificado quando eu olhei esse artigo e esse filme. Eu fiquei extremamente impactado. É isso que eu quero para minha família. Eu quero poder pegar os princípios e valores de Deus que estão solidificados no meu coração e na minha vida e não negociá-los. Eu tenho outra opção. Já tenho alguns meus princípios formados aqui. Não vou negociar, não vou abrir mão. O que eu vou fazer? Olha para o lado, olha para o outro. Eu vou morrer por isso. Eu vou morrer por isso. E eu fico pensando, se um povo desse, que eu imagino que não são cristãos, até pelo contexto, mas tem valores muito bem estabelecidos dentro do seu coração, eu fico imaginando nós, que temos um Deus que nos ama e está disposto sim a nos ensinar pelo amor e tem feito isso constantemente. Mas por que, quando nos deparamos com os primeiros desafios pequenos, simples, nós permitimos que a nossa família, os nossos filhos, até mesmo nós mesmos, negociemos aquilo que é tão importante para Deus e para nós? Porque é o que nós achamos. Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos todos os impérios. E aí ele faz uma pergunta: mas em quem ou em que apoiamos toda a criação do nosso reino? E ele mesmo responde: na força, na guerra, destruímos, conquistamos. E ele continua dizendo: Jesus Cristo fundou um império sobre o amor. E hoje, milhões de pessoas morreriam por ele. É um reconhecimento claro, é visível, não tem como esconder. Qualquer pessoa que estuda um pouco sobre a vida de Cristo vai perceber que ele não tinha outra maneira senão ensinar pelo amor, pela persistência. Ele insistia. Ele era chato. Ele não negociava. Ele morreu por isso. E eu sinceramente não sei se vale mais a pena ter uma vida curta nessa terra e honrar o nome do nosso Deus, do que viver 100 anos sem deixar nenhum legado eterno. E é o que Jesus tem para as nossas vidas, uma liderança de amor. Ele nos ensina dessa forma. Não é fácil, gente. É complicado, é difícil. Mas se você entende que precisa estabelecer princípios sólidos na sua vida, você pelo menos vai ter uma direção. E vai tentar buscar essa direção. E talvez você vai se desviar uma hora ou outra, mas você tenha consciência de que é para lá que você tem que ir. Convida a família. Abre isso. Está complicado, está difícil. Teu pai está assim. Não consegue quitar isso. Eu errei. Vacilei. Me ajudem. Vamos orar. Reúne a família, abre o jogo. Mostra para a família que, a despeito dos seus erros, do seu pecado, você tem um alvo. E você precisa seguir.
O único que foi perfeito foi Jesus. E eu vou ser bem sincero, está sendo muito complicado para eu poder dizer uma palavra assim. Porque eu acho que eu brigo com Paulo. Ele diz que é o mais miserável, né? Eu estou me sentindo agora o mais miserável. 6 anos de casado, uma filha de 1 ano, completou agora sexta-feira, glória a Deus. Linda. Hoje à tarde, discuti com a minha esposa. Mas vamos ajustar, estamos ajustando. Mas eu não estou falando daqui das DRs naturais que você e eu temos, não. Discutir relação. Gira da gurizada. O que eu estou falando aqui é de um princípio. Que a despeito do tempo que você tem, a despeito da conversa, a despeito se está a flor da pele ou não, a despeito do tom de voz que você tem nessa discussão, você tem uma direção. Eu não vou negociar esse negócio. Vamos quebrar o pau aqui, vamos puxar a toalha, vamos ficar de madrugada acordado, jejum, não vamos comer, não tem fé, eu não sei. Mas Deus nos convida a sermos pais e homens sérios, que dê a vida por isso. E talvez assim como eu, você, por muitas vezes não sabe o que fazer. Eu não sei, eu sou jovem, muito jovem. Por muitas vezes tem que ligar para o meu discipulador, e também para o meu pastor, e também para o meu amigo, meu irmão. É tudo a mesma pessoa. Eu deveria fazer isso mais, né? Mas eu ainda tento dar o meu jeito. De vez em quando eu ligo para o meu pai. E aí, pai, o que o senhor faria aí? Mas eu quero te dizer, eu dou essa certeza para minha esposa. E minha filha, quando entender, ela vai ter essa certeza também. Eu não vou negociar os princípios e valores que já estão estabelecidos aqui por nada. Por ninguém. Não vou. Vou errar na comunicação. Vou acordar mal-humorado. Mas tudo isso a gente conserta e ajusta. Mas Deus nos convida a viver intensamente isso. E olhar para a nossa responsabilidade e tentar de alguma forma ministrar a nossa família com amor. A liderança torna-se extremamente poderosa e persuasiva quando o líder ama verdadeiramente aqueles que estão sob o seu direcionamento. Esse amor precisa ser visto e sentido. Deus não quer você apenas para liderar sua família. Mas Deus deseja que você ame profundamente. Porque liderar se aprende. Conduzir se aprende. Agora, eu e você não temos nenhum motivo para dizer que não sabe amar. Eu sei que você sabe porque o amor habita em você. Amém? Pergunta para o amor, pergunta para Deus como se faz. Talvez na condução da liderança você vai ter que bater muitas cabeças na parede, ainda porque faz parte, é natural. Mas faça questão de mostrar tudo isso que você tem feito com o amor de Jesus. Porque naturalmente as pessoas tendem a seguir os ensinamentos da liderança daqueles que mais as amam. Quanto mais você caminha com Deus e o obedece a cada dia, mais do seu amor vai ser derramado no seu coração. Mais do amor desse Deus vai ser derramado em você. Porque o amor está sendo jorrado. Concorda comigo? Está sendo jorrado. O que eu preciso fazer é simplesmente me posicionar no lugar certo. E deixar e só curtir. Pode jogar. Mas o que por muitas vezes nós, pais, maridos, homens, fazemos é afastamos um grau para a direita ou para a esquerda e perdemos o privilégio de receber esse amor que vem de Deus. Deus tem muito amor, está sobrando. Ele quer nos dar. E com certeza Ele irá aprofundar e enriquecer cada vez mais o amor que você já sente pela sua família. Porque vem dEle. Ele é a fonte, Ele é a origem. Esse amor que você tem pela sua família vem de Deus. Ele quer potencializar cada vez mais. E um dos resultados que Deus quer promover, aprofundando o amor dEle em você, é esse aqui. Que você ame a sua família pelo seu casamento.
E aí eu quero que você, mãe solteira, divorciada e viúva, entenda que o seu casamento hoje é com quem? É com quem? É isso aí. Então mostre para o seu filho o amor que você tem por ele através desse casamento que você tem. É natural, os filhos se sentem muito mais seguros quando sabem que seus pais se amam. Quando sabem que esse casamento está estruturado. Quando eles veem que vocês se abraçam, vocês se beijam, expressam afeto por sua esposa, seus filhos ficam mais animados durante o dia e dormem muito bem. Isso é natural, isso é um fato. Eu tenho percebido hoje com a minha filha, a Melzinha, já está caminhando com medo, mas já está caminhando. E aí, em alguns momentos que eu estou com a Tati no sofá, no nosso dia de folga, vendo aquele filmezinho, pipoquinha, né? Quando estava frio, com o cobertorzinho, está quente, né? Agora está muito quente. E aí a Mel está brincando, a gente deixa ela no chão para ir se divertindo. Daqui a pouco ela olha aquela cena, a gente junto. Ela já vem, sobe no sofá, já chama, a gente pega ela entra no meio dos dois, abraça os dois. Aí eu peço, Melzinha, faz carinho no pai. Ela encosta a cabeça. Incrível, é instinto, é natural. Agora, quando a Tati e eu negligenciamos isso, esse tempo, quando a gente, por algum motivo, por falta de tempo, porque a gente está brabo, a gente acabou de discutir, precisa de um tempo, né, para desopilar. Naturalmente, a Mel está percebendo isso, e quando eu chamo ela para fazer uns carinhos, ela não, ela vai para a mãe, e se apega à mãe, e o pai fica, o pai não é ninguém. Bem feito. É isso que eu vejo dela, bem feito. Eu falei, então tá bom, então vamos ajustar isso. Meu querido, se o seu relacionamento com a sua esposa está difícil, você deve fazer o que for preciso para alicerçá-lo novamente em Jesus. Você tem que fazer isso. Esqueça o seu orgulho, resolva os seus problemas e, se necessário for, peça perdão. Isso precisa acontecer. Lembre-se, você é o homem e Deus te colocou no comando para assumir o controle de quaisquer questões que possam prejudicar sua casa, seu casamento ou sua família. Não espere por ninguém. Não precisa pedir conselho para saber se você tem que se reconciliar ou não. Já foi dito. Fique à frente e seja o líder que Deus sonhou. Só que tem outros resultados que Deus quer promover em você, pai e homem, a partir desse amor divino. Olha só. Ame seus filhos pela palavra de afirmação. Talvez muitos pais acham que dizer eu te amo não significa muita coisa. Talvez os pais antigos pensem, né, que para os filhos homens, né, dizer eu te amo vai afetar a masculinidade. Ele não tem que dizer valeu, tem que dar um tapa nas costas e vai. Não sei, pode ser, eu tenho filha mulher, adoro falar eu te amo, é convidativo, não tem como não fazer isso. Mas talvez para outros pais isso é muito difícil, é complicado, não aprendeu, não ensinaram, não viveu isso, até mesmo para com os filhos. Só que o que muitos pais não sabem é que é extremamente importante e necessário que eles ouçam essa confirmação do seu amor. Suas palavras, talvez, num período de 10 segundos, podem mudar tudo para sempre e construir uma força incrível e dar uma autoestima para o seu filho. Porque eu me lembro, meu pai é esse cara que eu acabei de dizer, não diz eu te amo, mas é um grande homem. A Tati sabe disso, eu admiro demais o meu pai. Para mim, se tem um homem, referência na minha vida de um homem de fé e temor a Deus, é o meu pai. Agora, meu pai não fala eu te amo. É complicado tirar um eu te amo daquela boca. É difícil. Eu não me lembro, eu acho que umas 3, 4 vezes na vida meu pai disse eu te amo. E eu até conversei com o Técio, com a Tati em algum momento, porque isso já chegou como assunto em algum momento. Eu falei, cara, eu não sei se eu sinto falta disso, né? Eu não sei se interferiu. E aí é óbvio, a Tati, só olhar para você. Óbvio que interferiu. Eu falei, é verdade.
Isso eu percebia no início dos discipulados, assim, né? Valeu. Show. Pai, diz que ama. Pois é, eu esqueci, não veio. E eu comecei a perceber que realmente meu pai tem os seus motivos, eu não sei quais são. Mas teve uma vez que eu liguei para ele, a gente conversou por telefone, a gente conversa bastante, né? A Tati sabe que quando eu fico 5 minutos no telefone, eu já estou muito falando com meu pai, porque a gente gosta de ficar em silêncio um do lado, de verdade. A gente gosta de sentar, tomar aquele café e ficar contemplando qualquer coisa. E aí quando a gente vai visitar o meu avô, pai dele, sentamos nós 3 e contemplamos o nada. Eu não sei se você tem prazer nisso, eu adoro fazer isso. A Tati tem pavor disso. Terrível. Eu amo. Fica em silêncio do meu lado, que eu vou te amar mais ainda. O silêncio é muito bom. Só que aí eu conheci a Tati, né? Fala pra caramba. Brincadeira. Não fala muito não. Ela até é muito silenciosa pro meu gosto. A gente deveria falar mais. Conheci a Tati, conheci o Beni, conheci a Nina. E quem conhece Tati, Beni, quer dizer, Tati não, mas quem conhece o Beni e a Nina, cara, é uma chuva de eu te amo o tempo todo. No início me dava raiva. Pra quê? Por que tem que dizer eu te amo de manhã, de tarde, de noite? Quando sai, quando volta? Ô filha, boa noite, eu te amo. Tá, obrigado, já sei. Né? E era complicado para eu entender. Porque ninguém tinha me ensinado o valor do eu te amo. Eu dizia pra Tati, obviamente, porque senão eu não ia casar. Eu tinha que dizer pra ela eu te amo. Tinha que sair eu te amo, mas ali foi natural. Ali eu aprendi a dizer te amo pra pessoa que a gente ama, pra mulher que a gente ama, né? Pra homem eu não tinha aprendido ainda, mas hoje eu aprendi. Hoje eu falo eu te amo, né, Tessa? Não? Não falo ainda, tô no processo. Tô no processo. Te amo, Tessa, te amo. Pronto. E eu olhei para aquele contexto e eu falei, Jesus, como isso pode? E era de graça. Claramente, Deus falou, bateu no meu coração e eu olhei, estava construindo a minha família, eu falei, qual desses exemplos eu quero para a minha vida? Meu pai, querido, amoroso, exemplo, ou esse exemplo que eu estou vendo aqui? Rapaz, eu dei a Deus para aquilo que meu pai me ensinou e fiquei com aquilo que o Beni produziu dentro da casa dele. É isso que eu quero para a minha vida. Obviamente, já falei isso para os dois, para o meu pai e para o Beni, tem coisas que o Beni faz que eu quero longe, tem coisas que meu pai faz que eu quero muito perto. Faz parte, né? Normal, natural. E eu olhei e falei assim, eu quero, porque isso tem um valor muito profundo. Muito profundo. Só que aí eu olho para essas realidades e percebo quanto tempo eu perdi e talvez quantos relacionamentos eu deixei de cultivar por causa de uma frase. E Deus, ele é muito claro. Muito claro. Um pai sábio, ele irá certificar-se de que seus filhos não tenham nenhuma dúvida do valor estimável que eles têm. É papel do pai. Precisa fazer isso, pai. Já falei isso para o meu pai, mas já estou fora de casa. Eu acho que está fazendo com a minha irmã, que ainda está dentro de casa. É o papel do pai. Por favor, ao sair daqui, não esqueça de dizer eu te amo para mim. Estou brincando. Você pode dizer estou brincando. Ou você pode dizer eu te amo para mim. Mas não esqueçam de dizer eu te amo para os seus filhos, para sua esposa. Pode falar agora também, se você quiser, não tem problema. Te amo, Té, te amo. Mozinho, te amo. Te amo. Obrigado. Mas nós temos outro resultado que Deus quer promover em você, pai, a partir desse amor. Obrigado, Marcelo, também te amo. A partir desse amor divino, olha só. Talvez esse vai ser um pouco mais complicado. Aqui também a frase, eu esqueci de passar, né? Um pai sabe. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Isso. Ame-os com o seu tempo. Ame seus filhos com o seu tempo. As palavras são importantes. Mas se as suas ações as contrariam, pode ter certeza que você estará enviando um sinal, talvez um tanto quanto dúbio,
que podem acabar com a confiança dos seus filhos. E aí você expressa um grande amor, você expressa um desejo, você expressa em palavras, mas o filho quer brincar com o pai. O filho quer ficar à toa com o pai, porque o filho não sabe o que é esse negócio de trabalho. E isso envolve diretamente o seu trabalho, aquilo que você faz. Não estou dizendo aqui que você tem que negligenciar, pelo contrário. Nós temos o grande desafio de pegar tudo isso e encontrar um equilíbrio, porque nós somos os provedores. Nós precisamos sustentar o nosso lar, temos que trabalhar. Para o homem que não trabalha, porque não quer, não porque não tem opção, porque não quer, é um homem que está em pecado. Você precisa trabalhar. Só que esse ponto aqui, amar os nossos filhos com o nosso tempo, a nossa família com o nosso tempo, envolve diretamente o nosso trabalho, a responsabilidade nossa. Você precisa sim fazer com excelência para Deus. O nosso trabalho lida diretamente com essa excelência para Deus. Mas os nossos filhos, os seus filhos precisam saber claramente que seu trabalho não é mais importante do que eles. Como você faz isso? Dizendo. E eu não sei se nesse caso dizer eu te amo vai dar certo. E eu não quero estipular aqui quantas horas de trabalho, pelo amor de Deus, eu nem sei fazer isso, nem quero. Você e Deus precisa ter uma conversa muito séria a esse respeito. E os seus filhos precisam perceber que você está se esforçando para ter tempo com ele. Nossos filhos não podem perceber que estão ficando com a sobra do nosso tempo. E nós podemos evitar isso, por mais difícil que seja. Eu não posso fazer com que o meu trabalho, por mais que o meu trabalho seja esse aqui, eu não posso fazer com que isso afete o meu relacionamento com a minha esposa e com a minha filha. Porque no momento que isso estiver interferindo, eu vou ligar para o meu chefe, que é o meu pastor, que é o meu discipulador, que é meu pai e irmão, tudo junto. E eu vou falar para ele, cara, me dá uma folguinha. Eu preciso desopilar um pouquinho. Estou muito crente. Eu estou brincando. Estou muito crente. Preciso ver o mundo. Preciso dar com a minha família. Preciso ver mais filme com ela. Preciso dar tempo. Preciso brincar. Você me dá essa permissão? Normalmente ele dá sim. Espero que continue dando. Esses são os bônus da escolha que eu fiz. Você tem os de vocês, né? Mas eu também tenho os ônus. Então não tenta comparar, mas nós temos essa responsabilidade de termos esse caráter muito bem formado. Meu filho não pode jamais perceber que é menos importante do que o meu trabalho. O exemplo que nós decidimos deixar provavelmente será seguido por eles e transmitidos aos nossos netos. E quando você olha para essa verdade, você começa a perceber, olhando para a história, você vai ver que o avô tratava a esposa assim, que agora o pai trata a esposa assim, e o filho trata a esposa assim, e daqui a pouco você entra em algum contexto e você ouve e você acredita na maldita maldição hereditária. Já ouviu falar sobre isso? Isso não existe. Não está na Bíblia. É irresponsabilidade hereditária. Preguiça hereditária, não sei. É você não ter a coragem de se colocar humildemente diante de Deus e dizer, Deus, muda a minha história. Eu quero que a minha família experimente o novo do Senhor. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Talvez os nossos filhos nem lembrem do que nós fizemos por eles enquanto trabalhamos. Talvez. Mas com certeza eles vão lembrar do momento em que você decidiu tirar uma folguinha para brincar com eles, para se divertir, para ouvir, ou até mesmo para ficar sentado com um café contemplando nada. Isso vai ficar marcado para o resto da sua vida. Pai, conceda esse exemplo de amor para o seu filho. Ele precisa disso. Eu preciso disso. Todos nós precisamos disso. E eu quero concluir
O grupo de louvor, se quiser, pode já estar subindo aqui. Eu não sei se depois de ouvir tudo isso você vai sair com uma raiva extrema de mim, com raiva, ou se você vai sair refletindo, ou se você vai pegar tudo isso que foi dito e vai jogar no lixo, ou se vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, me perdoa, eu quero mudar, eu não sei. Mas eu tenho certeza que o que Deus deseja para cada um de nós, para os homens da sua igreja, é que eles liderem, se tornem líderes de suas casas, que eles se tornem defensores de suas esposas, que eles se tornem os heróis de seus filhos, e que eles se tornem filhos dignos do orgulho do seu Pai Celestial. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus que você chegue no final do dia e dê uma olhadinha para cima, para o lado. Não sei como é que você conversa com Deus, mas eu olho para cima e sinto aquele afago: parabéns, você conseguiu mais um dia. Deus, ele tem grandes desafios para a nossa vida. Só que para isso acontecer, é preciso sim ter força, ter coragem, muita oração e algumas medidas talvez não tão agradáveis. Precisa mudar. Precisa ter uma conversa profunda, chamar a esposa, chamar os filhos e dizer: me perdoem porque até então eu estou tentando, mas eu estou errando demais, eu preciso de ajuda. Se coloca diante de Deus e diz: Deus, me ajuda a conduzir a minha família de uma forma digna. E eu não estou dizendo aqui que você precisa resolver todos os problemas e se tornar uma família perfeita, não. Mas o que Deus está nos incentivando a fazer é, mesmo mediante os problemas e as dificuldades, a família perceber essa unidade e perceber que o pai, por mais responsabilidade que ele tenha, é um pai que está se esforçando para demonstrar e viver aquilo que a palavra de Deus incentiva. E isso não tem nada a ver com o tempo cronos, porque eu conheço pais que trabalham em empresas que ficam 15 dias fora e 15 dias em casa, e os filhos são extremamente saudáveis e admiram o pai demais. Não entra nesses detalhes, porque você tem que decidir com Deus. Deus vai te ajudar a ajustar a sua agenda. Mas nós precisamos sim de coragem, de muita coragem. E talvez tomar algumas decisões, tomar algumas medidas não tão agradáveis assim, para alinhar. A correção de Deus, ela no primeiro momento, ela parece amargo. Mas é igual um remédio ruim mesmo, mas um remédio que cura. E com certeza você vai colher os frutos de um homem responsável aos olhos de Deus. E aí eu quero fazer a pergunta que Deus me fez: pai, homem, você está pronto para isso? É isso que você quer? É isso que você deseja? Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos agora, por favor. Pode deixar a tela aqui até o fim, por favor. Não precisa botar a letra da música, não. Depois de tudo isso, depois de tudo que foi falado, muita coisa, talvez o teu coração esteja se revirando, a sua mente esteja confusa, talvez você esteja triste consigo mesmo, talvez você esteja assim diante de Deus: obrigado, Pai, eu estou na direção certa. Talvez você queira mudar, talvez você precise consertar sua postura de liderança, talvez você precise salvar a sua família da destruição. Mas eu quero fazer duas perguntas para você. O que Deus falou com você? Qual foi a mensagem que Ele te passou agora, nessa noite?
Quais foram as palavras que saíram da boca de Deus? Quais foram as verdades que ganharam a sua atenção? E uma segunda pergunta: o que você vai fazer a respeito? A gente vai estar cantando essa canção, o refrão dela. E talvez você seja aquela pessoa que precisa muito da ajuda de Deus. Deus, eu não sei mais o que fazer. Por muitas vezes eu fico confuso, eu fico apático, eu me isento. Por muitos momentos eu demonstro irresponsabilidade. Por várias e várias vezes a minha esposa puxa a minha orelha. Por várias vezes eu não consigo ter a atenção dos meus filhos, porque talvez eu gerei tudo isso e eu não sei como fazer isso se consertar. Meu querido, se você deseja que a igreja interceda por você, que clame por sua vida, se você deseja ter um renovo de Deus, se você deseja que Deus realize um milagre em você, eu quero desafiar você, homem de coragem, a se levantar e vir aqui na frente. Nós queremos orar, nós queremos clamar ao Senhor, nós queremos interceder a Deus por você. Nós queremos pedir a Deus: Deus, nos ajude como homens da tua igreja, como pais, como autoridades. Nos ajude, Deus. A viver a tua vontade como marido, como pai, como homem.